Oi, meu nome é Gustavo Marcelo, eu sou do primeiro ano do ensino médio e hoje eu vou falar sobre o Milton Santos no meu trabalho de geografia. Milton Santos nasceu no município baiano de Brotas de Macaubás, na região da Chapada Diamantina, em 3 de maio de 1926. Ainda criança, migrou com sua família para outras cidades do estado, como Ubaitaba, Alcobaça e posteriormente foi para Salvador. Em Alcobaça, com os pais Adalgisa e Francisco Irineu e os avós maternos, todos esses professores primários, foi alfabetizado e aprendeu álgebra e a falar francês. Aos 10 anos, ingressou no internato do Instituto Baiano de Ensino, onde morou por 10 anos, e foi lá que começou seu interesse por geografia. Com 13 anos, ele já ensinava matemática aos colegas de sala mais novos, aos colegas mais novos. E aos 15 começou a ensinar geografia. Ao terminar os estudos ginasiais, Newton fez o curso pré-jurídico entre 1942 e 1943 e com 18 anos prestou vestibular para direito na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, formando-se em 1948. Porém, ele não deixou o interesse da geografia de lado, prestando concurso para professor catedrático no Colégio Municipal de Ilhéus. Além do magistério, Milton também foi jornalista em Ilhéus, onde conheceu sua futura esposa Jandira Rocha, com quem teve um filho, Milton Filho. Ele trabalhava no jornal À Tarde e nessa época fez amizade com vários políticos de esquerda. Depois do seu casamento, Milton ingressou no serviço público e na carreira acadêmica, tornando-se professor da Universidade Católica de Salvador em 1956. No Congresso Internacional de Geografia, sediado no Rio de Janeiro, Milton foi convidado para fazer doutorado na França, entre 1956 e 1958. Milton concluiu seu doutorado na Universidade de Estrasburgo. Em 1960, tornou-se livre docente em Geografia Humana pela Universidade Federal da Bahia. Em 1961, viajou a Cuba como editor do jornal À Tarde, com a comitiva de Jânio Quadros, então eleito presidente da República. Em 1963, o então governador da Bahia, Lomanto Júnior, nomeou-se o presidente da Comissão de Planejamento Econômico, CPE, cargo que ele deixou em 1964. Chegou a prestar concurso para lecionar na Universidade Federal da Bahia, mas o golpe militar de 1964 interrompeu seus planos. Em 64, logo após o golpe militar que instituiu a ditadura no Brasil, Milton foi preso e enviado para a 19ª BC, no Cábula. Em junho, na véspera do dia de São João, devido a um início de AVC, Milton foi levado ao hospital e depois foi solto, e ele estava proibido de sair do país. Porém, importantes personalidades locais interviram junto às autoridades militares locais para negociar sua saída do país. Após ter cumprido meio ano de prisão domiciliar, assim, em dezembro, Milton deixou o Brasil, partindo para a França, já separado da sua primeira esposa, a convite da Universidade de Toulouse-le-Mirail. Mais tarde, pela mesma universidade, receberia o título de doutor honoris causa, o primeiro dos 20 que recebeu ao longo da sua carreira, da sua vida. De Toulouse, onde morou por 3 anos, Milton se mudou para Bordeaux. Lá entre os alunos, encontra Marie Helene, também geógrafa, que mais tarde viria a ser sua mulher. Nos últimos quase 30 anos de sua vida, e a mãe do seu segundo filho, Rafael, nascido em 1977. Milton permaneceu em Paris até 1971, quando se mudou para o Canadá, para lecionar na Universidade de Toronto. Foi nos Estados Unidos onde trabalhou com Noam Chomsky. É no MIT que Milton prepara sua grande obra,
O Espaço Dividido, em 1979. É desta época que Milton começa suas pesquisas sobre os processos de urbanização das cidades do então chamado Terceiro Mundo. Depois de um tempo, recebeu o primeiro convite para voltar a dar aula no Brasil, na Universidade de Campinas. Seu retorno representou um grande esforço de muitos geógrafos brasileiros. Seu retorno ao Brasil marcou o começo de uma grande mudança estrutural no ensino e na pesquisa em geografia no Brasil. Após seu regresso ao Brasil, Milton lecionou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, como professor visitante até 1983. Em 1984, foi contratado como professor titular pelo Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, a USP, onde permaneceu mesmo após sua aposentadoria. Em 1978, publicou o livro Por uma Geografia Nova, onde critica os parâmetros existentes e pede pela renovação dessa ciência, produzindo muito antes e depois do exílio. O impacto de suas obras no Brasil foi enorme. Em 1994, conquistou o Prêmio Internacional de Geografia Walter Lud, equivalente ao Nobel da Geografia. Foi o único brasileiro e latino-americano a receber tal honraria. Em meados da década de 90, foi diagnosticado em Milton Santos um câncer de próstata. Apesar disso, manteve um ritmo de trabalho intenso e seguiu lecionando na USP até 2000, ano no qual lançou 2 livros novos. Em junho de 2001, o quadro da doença agravou-se e o geógrafo foi internado no Hospital do Servidor Público Estadual. Na madrugada de 24 de junho de 2001, ele faleceu aos 75 anos, apresentando um quadro grave e de insuficiência respiratória aguda. Ele foi sepultado no cemitério da Paz, também em São Paulo. Na sua soma, ele teve mais de 40 livros e mudou muito na geografia do Brasil e do mundo. Esse foi meu trabalho sobre Milton Santos. Eu sou Gustavo e espero que tenham gostado.